o aborto espontâneo. Este é o nosso tema de hoje, a pedido de uma telespectadora. Vamos lá? E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Onda. E hoje a gente vai falar os motivos que podem ocorrer em relação ao aborto espontâneo e também em relação à questão espiritual. Antes eu queria pedir para você, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha o vídeo que você ajuda e muito a expandir o espiritismo pelo país. Eu agradeço. Todos nós sabemos que o aborto espontâneo ele causa uma profunda tristeza nas mães. As mães que querem ter um bebê e elas não conseguem por conta dos abortos espontâneos que ocorrem. E nesses momentos a mulher não consegue encontrar nenhum motivo que possa acalentar a situação dela, motivo que ela possa se sentir melhor pela situação que ocorreu. Acontece que a mãe tem que passar por esse momento, que é como se fosse um luto, mas ao mesmo tempo ela tem que compreender que o aborto, na questão espiritual, ele é uma situação que pode decorrer por diversos motivos. Por isso, a mãe, nessas horas, ela tem que encontrar respostas para isso. Por que isso ocorre com aquela mãe? E aí existem várias respostas que podem decorrer do aborto espontâneo. Uma das possíveis respostas que pode ocorrer é a questão do espírito daquele bebê. Todos nós espíritas sabemos que toda a nossa vida ela é planejada desde o mundo espiritual. Então você, a gente aceitou a condição de reencarnar aqui com o nosso pai, com a nossa mãe que a gente escolheu. A questão é que muitas vezes o espírito que vai reencarnar, ele se arrepende, ele dá um passo atrás, ele muda de ideia e ele não quer reencarnar. Por vários motivos, às vezes medo, às vezes não acha o momento certo, por mais que ele tenha decidido, por mais que ele tenha concordado em reencarnar naquele momento, ele desiste da reencarnação e ele prefere ficar no mundo espiritual porque ele acha que não é o momento certo, seja por motivos pessoais, seja por motivos terrenos, aqui da Terra. E aí então ele decide deixar de reencarnar. É quando também acontece o aborto espontâneo. Então, a mãe não tem que se culpar por isso, ela não tem que ficar triste, porque Deus, Ele é a sabedoria de tudo. E nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte: você, mãe, é imortal. Todos nós somos imortais. Nós teremos a eternidade para nos encontrarmos, nossos entes queridos. E por mais que esse momento seja doloroso, o que você precisa compreender é que aquele espírito, ele não quis vir, ele achou que não era o momento certo, porque às vezes poderia ser até pior para ele, ou pior até para a mãe. Existem situações também que o espírito que vai reencarnar, ele tem muitos problemas advindos de vidas passadas. E esses problemas precisam ser consertados no seu perispírito. Falando rapidinho de perispírito, de uma forma mais curta e grossa, o perispírito é o que faz o invólucro no espírito. Então o espírito está aqui e em volta do espírito tem o perispírito. É ali que ficam as características de vidas passadas, como por exemplo um suicídio ou se não uma morte violenta. E para aquele espírito, esta vida seria uma expiação, sabendo inclusive que ele só viveria por poucos dias, poucas semanas ou poucos meses ali na barriga da mãe. E para a mãe, isso inclusive seria até uma aprovação, porque a mãe, muitas vezes, no planejamento espiritual, ela já sabe que isso vai acontecer. E por amor, ela faz essa abnegação, essa renúncia de emprestar o ventre dela para aquele espírito que está prejudicado, o seu perispírito está prejudicado, para que ele tente consertar o perispírito dele aos poucos, quando ele reencarna naquele momento que ele está no ventre da mãe. Então a gente vê o ato de amor e de caridade que a mãe é capaz de fazer para que aquele espírito ele possa se recuperar de questões, de problemas de vidas passadas que foram causados no seu perispírito. Ela simplesmente quer dizer o seguinte: a mãe, eu te empresto o meu ventre, que é como se fosse um remédio para que o perispírito dele comece a se recuperar de problemas causados. E é claro que quando a gente reencarna, existe o esquecimento de tudo. E aí esse esquecimento, ele nos faz sofrer, ele faz a mãe sofrer por causa disso, porque ela não lembra, ela não sabe. Mas ao mesmo tempo existe a mãe que faz isso de verdade. No mundo espiritual ela fala: eu vou me submeter a isso. Inclusive pode acontecer até situações que a mãe, ela também prejudicou um espírito na vida passada, praticando, por exemplo, um aborto, ou se não, maltratando crianças, situações essas que prejudicaram aquela mãe, e ela vem também
falando o seguinte: olha, dessa vez eu vou para eu corrigir esses problemas que eu causei no meu perispírito, que eu causei na minha consciência. E ela vem sabendo que vão acontecer esses abortos e que também esse sofrimento é uma prova para aquela mãe. Nós sabemos também que tudo isso faz parte de um núcleo familiar que vem de centenas e séculos de anos atrás, para que todos nós possamos evoluir de alguma forma. Se todos nós estamos nesse planeta que ainda é de provas e expiações, nós temos muitas falhas para corrigirmos. A gente sempre reencarna aqui na Terra, com raras exceções, com o objetivo de evoluirmos, porque ainda a gente falha muito. E esses planejamentos espirituais, que a espiritualidade nos ajuda, a espiritualidade é como se fosse um professor para nós, dizendo vai ter que ser assim, 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 e a gente entende, compreende e aceita essa situação, inclusive desses abortos espontâneos que ocorrem, é tudo para nós evoluirmos. Por mais que seja muito difícil você compreender essa questão do aborto espontâneo, que é diferente, claro, de um aborto provocado, que será um outro assunto para a gente debater numa outra oportunidade. De qualquer forma, você sempre pense o seguinte: você é indestrutível. O seu espírito, todos nós, nossos espíritos, eles são indestrutíveis. Um dia, todos nós vamos nos reencontrar. Seja aquele aborto causado por espontaneidade, aquele aborto que aconteceu, seja numa reencarnação que aconteça aqui na Terra. Por isso que existe a questão da nossa imortalidade, porque nós teremos a eternidade para sempre nos encontrarmos e evoluirmos. Por isso, pense que aquele espírito que sofreu o aborto, ele sempre amparado estará pela espiritualidade. Nunca será abandonado pelo nosso Pai Celestial. Portanto, tenha sua fé, faça sua prece, sua oração. Ore pelos esses espíritos que neste momento sofreram este aborto espontâneo, seja por qual motivo for, não importa qual motivo. Sabe que a sua prece, a sua oração tem um poder magnífico. Bom, esse foi o nosso tema de hoje, espero que você tenha gostado. Peço novamente para você se inscrever no canal e que assim seja.